Comecei de novo. Bom dia, bom dia. Vamos aguardar as pessoas entrarem, vão entrando. Aleluias, glória a Deus. Bom dia, bom dia. Aguardando uns minutinhos para as pessoas entrarem. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Karine, querida, Deus abençoe sua vida. Um abraço para você, para o Timóteo, para o pastor. Deus abençoe. Vamos aguardar essas mulheres entrando. Todo projeto que a gente começa de início, até engrenar, não é tão fácil, mas eu creio que Deus vai abençoar, essa live vai ficar salva, né? E vai ser um prazer entrar aqui com vocês, falar um pouquinho. Então, vocês que estão entrando, muito bom dia, vão compartilhando, né? Vai avisando a sua amiga aí que entrou. Esse tema, ele é bem pontual nos dias de hoje, né? Carol, Deus abençoe, o pessoal vai entrando. E eu penso que é um despertar mesmo, né? É um despertar que a gente precisa ter nesses tempos, porque é onde talvez a gente acaba entrando numa cegueira aí. Às vezes a gente não vai entendendo ou olhando pra gente, que essa é a proposta, é olhar para nós, porque nós precisamos estar bem. Se eu não estou bem, como é que eu vou levar as coisas? Não, então eu preciso estar bem para poder seguir em frente, né? Então eu já vou começar falando aqui, para a gente já ir agregando e as pessoas vão entrando assim que puder e vai ser bênção. Então pense só, né? Quantas de nós que acordamos hoje já com aquela sensação de sobrecarga, sobre aquela sensação de que tem um monte de coisa para fazer e eu não vou dar conta de fazer muitas coisas. Então, quantas de nós já acordou com esse copo transbordando? Então, pense, todos os dias a gente acordar assim, não há emocional que aguente, não há situações que a gente possa aguentar. E a gente vai entrando num acúmulo, né? Vai acumulando as coisas no trabalho, na nossa vida social, no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, e a gente acaba se perdendo no meio de tudo isso. Então, ó, tá com seu cafezinho aí? Meu cafezinho tá aqui. Vamos entrar então nesse tema maravilhoso que vai trazer luz e entendimento para nossa vida. Então, eu quero, Deus tinha colocado esse propósito no meu coração e Ele falou para mim, faça algo por essas mulheres, porque assim eu falo que quando a gente vai trabalhando com alguém, a gente vai trabalhando com as pessoas, aquilo que Deus vai falando conosco. Então, essa questão de sobrecarga... Peraí, gente, um minutinho aqui. Compartilha, eu não consigo. Meu ajudante aqui, gente, não tá conseguindo compartilhar. Ô, bênção. Aí, glória a Deus aqui por isso. Pera, gente. Eu não vou dar certo aqui, porque você entrou de um jeito que não dá certo aqui. Sai. Agora foi. Pede pra pessoa compartilhar. Bom dia a todas vocês que estão entrando, vão entrando, aguarde só um minutinho, só colocar aqui um link. Lá, agora você escreve aí. Então, eu estava falando sobre isso, sobre essa questão da sobrecarga, o quanto que Deus vai falando conosco e depois para a gente poder transmitir isso, porque acredito que é uma demanda de muitas mulheres isso. Então, assim,
A sobrecarga, talvez as pessoas acham que é só um cansaço físico, mas não é não. É um estado de alerta constante, assim, ó, que o corpo fica mandando pra gente. Então, o tempo todo em alerta, a pessoa não consegue descansar. Não é só um cansaço esse físico, né? Então, isso vai gerando sintomas. Que tipo de sintoma gera isso? Ansiedade, irritabilidade, aquela pessoa irritada, aquela mulher irritada que fica irritada ao extremo. Dores físicas, que a gente fala que é uma somatização, aquela sensação de que você cuida de todo mundo, mas ninguém cuida de você, né? Ninguém vê o que você faz e você fica frustrada com isso, porque parece que você faz, mas nunca ninguém vê o que você faz. Então, e aquilo que a gente não fala, o sintoma não desaparece, ele retorna como sintoma dentro do nosso corpo. E aí, sabe onde nós entramos? O que eu quero falar aqui para vocês é para vocês criarem esse processo de identificação, para vocês entenderem se é isso mesmo que está acontecendo com vocês ou não. Então, a gente vive num ideal de perfeição. E o que é isso? Né? É como se dentro de nós tivesse uma imagem de uma Mulher Maravilha. E essa Mulher Maravilha que consegue fazer tudo ao todo tempo, para todo mundo, consegue servir, consegue fazer em casa, consegue fazer para fora no trabalho, consegue fazer para todo mundo, menos para ela. Essa mulher nunca descansa e ela tem que dar conta de todos os papéis. Cada uma de nós desenvolvemos papéis dentro da nossa sociedade, dentro da nossa casa. Papéis de mãe, de esposa, de filho, de filha, papel de cidadã. Cada um nós temos um papéis, né? No seu trabalho, profissionalmente, ou dentro da sua própria casa. E esses papéis, eles ficam, como é que eu vou dizer? Perdido, porque a gente quer desenvolver tudo e a gente se perde no meio de tudo isso. E aí, quando isso torna-se algo muito rígido, sabe o que acontece? Vai esmagando a gente por dentro. Porque a gente vai se sentindo cada vez mais diminuída, cada vez mais incompetente, a sensação de incompetência, porque você não dá conta de tudo. Então eu tenho que olhar para isso e cuidar disso de uma forma muito real. E qual que é a consequência de tudo isso? Eu só acredito que eu sou amada quando eu me pareço forte. Às vezes a gente quer se parecer forte o tempo todo, não é? Você não é assim? Você acha que você não pode esmorecer, você acha que você tem que aguentar, você acha que você tem que seguir, que você tem que levar. E outra coisa, você acha que você não pode chorar. E eu quero te dizer hoje aqui, te libertar disso. Porque chorar, às vezes, né, ela é um sinal de equilíbrio. Equilíbrio. Tem mulheres que nem conseguem chorar mais. De tanta coisa que está na cabeça, de tanto que aprendeu a reprimir sentimentos, tem mulheres que nem conseguem chorar. Só que eu quero dizer para vocês que o choro, ele é o início da escuta da nossa própria alma. É aí que a gente começa a escutar que as coisas não estão bem. É aí que eu preciso permitir que essa emoção que foi reprimida flua. Ela sai, porque aquilo que não sai, ela vira um sintoma dentro de nós. Então, chorar, ele é libertador, sim. Chore nos pés de Deus. Mas não é um choro só por chorar. Você pode chorar em oração por Deus, você pode chorar num momento ali, tá aquela pressão. Então, eu quero dizer que o chorar nem sempre é fraqueza. E talvez o que a gente aprendeu no decorrer da vida é que o choro é fraco. Não, se eu chorar, eu vou estar sendo fraca. Se eu chorar, eu sou uma pessoa... Não, gente, não é. Eu regulo a emoção, eu libero aquilo que tá me sufocando. Eu tenho algumas frases que eu vou dizer no decorrer da live e eu quero que você anote. Tá com seu papel, tá com uma caneta aí? Então, assim, anota essa frase aí. Anota, porque essas frases vão ser chaves para você no seu dia a dia. Vai anotando. Então, olha só, a primeira frase, anota aí. A exaustão não é falta de fé. É o grito de uma alma que esqueceu de se ouvir. Ó, vou repetir. A exaustão não é falta de fé. É o grito de uma alma que esqueceu de se ouvir. Olha que forte que é isso. E aí eu quero dar um exemplo aqui para vocês sobre a síndrome da mulher atarefada.
Qual que é? Quero dar um exemplo bíblico aqui para vocês. Síndrome da mulher atarefada. Quem que a gente lembra? De Marta. Marta era sempre uma pessoa muito preocupada, uma mulher preocupada, prestativa, mas preocupada com a casa, preocupada com os afazeres, preocupada com tudo. Ela queria organizar tudo, ela queria dar conta de tudo. Você dá conta de tudo? Não dá. E muitas vezes as pessoas olham para mim e falam assim, como é que você dá conta de tudo? Quem falou que eu dou conta de tudo? Não dou. Porque se eu coloco prioridade em algum assunto, tem outros que ficam a desejar. Então, é sobre isso. É sobre a gente entender que Marta era essa pessoa prestativa, que queria fazer tudo. Só que que acontece? Quando Jesus entra, ele faz um diagnóstico preciso. Ele faz esse diagnóstico, ele não critica Marta em momento nenhum. Ele não fala nada criticando ela, mas ele dá um diagnóstico emocional. E ele fala, por que emocional? Porque ele fala assim para ela, Marta, Marta, você está muito ansiosa e afadigada. Isso é um diagnóstico emocional. Isso é um diagnóstico de quem está emocionalmente sobrecarregada. E você pode estar assim, com tantos afazeres. E aí a melhor parte, que era ouvir a palavra, ela não pôde. E ainda, gente, tem uma questão. Sabe o que aconteceu? Jesus nomeou a dor dela. E eu quero falar sobre isso, sobre a gente nomear as nossas dores. Porque a gente fala, ai, eu tô isso, eu tô aquilo, eu tô ansiosa, eu tô frustrada. Mas por quê? Eu preciso aprender a nomear as minhas dores. Eu preciso aprender a nomear a minha ansiedade. Por que que eu estou ansiosa? Ansiedade é uma ânsia de as coisas que vão acontecer. É sempre preocupado com o futuro, com o que vai acontecer lá na frente. Mas qual é o assunto que você está preocupada? Nomeie ele. E eu quero falar dessa importância da gente aprender a nomear os nossos sentimentos para que a gente possa despertar. Eu só consigo despertar quando eu tenho consciência do que está acontecendo comigo. Por isso é isso que eu vou falar com vocês. Por isso é esse despertar. Tô chamando você a se despertar. O que tem acontecido com você? Em que momento da sua vida você está? O grande erro das pessoas, vou falar das mulheres específico, sabe o que é? É fazer as coisas assim, num atropelo e não parar para pensar. Ah, eu não tenho tempo para parar. Minha amiga, você precisa parar? A Bíblia diz que é todo tempo para tudo debaixo desse céu. Então você precisa ter um tempo para se olhar internamente o que está acontecendo com você. Você precisa ter um tempo para parar e se olhar, parar e observar o que está acontecendo dentro dessa cabeça, desse coração. Então, assim, a mulher moderna, né, a Marta moderna de hoje em dia, ela entende que ser boa, ela só é boa quando ela é forte o suficiente para suportar sem reclamar. Porque a gente entende que reclamação é pecado, então eu não posso reclamar. Eu tenho que suportar tudo isso calada, quieta. Opa, peraí. Não é só sobre reclamar, é sobre você olhar para você e entender o que está acontecendo. Marta estava preocupada com um monte de coisas e nós também estamos assim, mas eu preciso estabelecer prioridades, eu preciso estabelecer como que eu vou lidar com todas as minhas situações do meu dia a dia, eu preciso olhar para mim de uma forma diferenciada, eu preciso parar porque eu vou falar com mulheres aqui, nós mulheres somos o pivô da nossa casa. Se nós não estamos bem, a nossa casa não está bem. Se nós não estamos bem, os nossos filhos não estão bem. E se nós não estamos bem, os nossos maridos também não estão. Nós somos o pivô da nossa casa. Então, por isso, essa preocupação de você despertar e entender que você precisa sim. Você precisa sim olhar para você de uma forma diferente. Você precisa olhar para você com um olhar com mais amor. Você precisa olhar para você. Então é esse despertar. Então esse sintoma da sobrecarga que eu quero dizer para vocês aqui, por exemplo, eu estou falando de Marta. Ela não precisa, eu não estava apenas só trabalhando, né? Ela estava emocionalmente exausta. E quantas de nós aqui estamos emocionalmente exaustas? Quantos de nós que nós estamos aqui olhando para tudo, fazendo igual um robô?
Às vezes a gente se comporta como se a gente fosse um robô na vida. Eu tenho que dar conta disso, eu tenho que dar conta daquilo. Tem gente que não consegue nem dormir de tão agitada que está, de tão ansiosa que está. É isso, precisamos despertar para isso. Então assim, quantos de nós que não conseguimos descansar à noite? A noite foi feita para dormir. E eu quero dizer uma coisa para vocês. O descanso, ele é necessário e é de Deus, viu? Sabe quem pediu pra gente descansar? Deus. Ele não fez o mundo em 6 dias, o que ele fez no 7º? Descansou. Mas a gente está colocando tanta coisas nos nossos dias que não tem sábado mais, não tem domingo mais, não tem um dia de folga mais, não tem. O tempo todo você tá trabalhando em função disso, em função daquilo. Tá difícil? Esses dias eu brinquei e falei assim que tá difícil você viver hoje em dia. Porque você tem que levar uma vida fitness, você tem que acordar às 5 da manhã, você tem que caminhar, você ir pra academia, você tem que fazer o seu devocional, você tem que trabalhar, você tem que talvez ir pra igreja, você tem que viver na sociedade, você vai trabalhar. Uau! Percebe? A gente cansa só de falar, então cuidado com isso. Então a gente precisa despertar. Eu preciso sim. E além de tudo isso, gente, o que tem no meio? Celular, distrações, Netflix, Prime Video, Disney, sei lá eu mais o que. Tanto de aplicativo que nós temos aí de distrações. Então, além de tudo, tem as distrações. Eu vou falar sobre isso também. Então, assim, esses sintomas que Marta tá falando, dessa exaustão dela, transbordou em forma do quê? Irritabilidade, ressentimento, chegando ao ponto dela cobrar o próprio Jesus e falar assim para Jesus: Senhor, não te importas? Talvez é a sua fala. Você olha para o seu marido e fala, você não se importa comigo? Talvez você olha até mesmo para Deus nas suas orações e fala, Deus, o Senhor só pode ter esquecido de mim, não está se importando, não está me vendo quanto que eu estou sobrecarregada, não está me vendo quanto que eu estou assumindo responsabilidades. Opa, peraí. Mas é você que está assumindo certas responsabilidades. É você. Tem gente que está assumindo responsabilidade que nem é sua. Talvez a vizinha está com problema, você está assumindo o problema da vizinha. Talvez tenha algum familiar seu com problema, você está querendo se intrometer na vida dele sem ele te chamar, sem ele trazer para você o problema e querendo resolver o problema dos outros. Não é assim. Não é assim. Se a gente conseguir permanecer dessa forma, onde nós vamos parar? Nem falo para vocês onde nós vamos parar. Então assim, quando que isso acontece? Quando a gente fala, não te importas? Né? Vou falar talvez aí, você, sei lá, você serve em algum lugar da vida, vamos falar mulher, talvez você serve na igreja, e aí você fala, nossa, o pastor nem me viu, não viu que eu fiz isso, não viu que eu fiz aquilo. Sabe quando você tem esse sentimento? Quando a doação vem de um lugar, não vem de um lugar de descanso em Deus. Quando você faz aquilo para o homem, quando você não faz aquilo, talvez você faz para ser vista. Talvez você serve para ser vista. Talvez você serve dentro da sua própria casa para ser vista. Talvez para receber um elogio do seu marido falando assim, nossa, como você é boa. Nossa, ó que mulher que eu tenho. Talvez a gente faz isso. E por que a gente faz isso? Feridas internas. Por isso esse despertar. Por isso entender que certas coisas precisam ser ditas. Então é uma autoexigência muito rígida. Essa autoexigência de que eu tenho que fazer as coisas, de que eu fiz, mas eu tenho que receber uma recompensa. Tudo isso é inconsciente, gente, dentro da nossa cabeça. Então eu vou misturando aqui para você entender a psicologia junto com a palavra de Deus, porque é isso, a nossa vida é isso. Então eu sou uma psicóloga cristã. Então quantas pessoas estão precisando de uma psicóloga cristã? Mas o que muda? O que muda é a forma de entender, é a forma de como... Exato, Tainá, tem que dar conta de tudo, nós temos que fazer isso. Então, temos? Então vamos lá, ponto de interrogação, será que nós temos mesmo? Então assim, nós temos uma autoexigência muito rígida. Então vamos pensar assim, o que é algo rígido? Pense nessa caneta. Essa caneta, ela é rígida. Mas se eu forçar, eu não vou fazer isso aqui, mas se eu forçar, ela quebra. Pensa numa régua, uma régua de acrílico. Se você forçar, ela vai quebrar. Então, tudo que é muito rígido quebra. Eu preciso ser flexível.
Pensa na régua molegata. Todo mundo aqui conhece uma régua molegata. Eu não tenho aqui. Mas uma régua molegata, você pode dobrar ela, você pode fazer as coisas assim. Ela não vai quebrar. Ela não vai quebrar, porque ela tem essa flexibilidade. Então, essa autoexigência rígida é uma voz interna do nosso superego. O nosso superego, ele funciona como um juiz dentro da nossa cabeça. E ele fica dizendo, você não pode descansar, você não pode fazer isso. Mas se você descansar, o que vão falar de você? Vão chamar você, né? Não vou usar palavras aqui. Vão chamar você de preguiçosa, vão chamar você de outras coisas mais feias aí que a gente sabe. Então esse superego, ele é muito rígido, ele fica ali, ó, o juiz o tempo todo na tua cabeça. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ah, mas eu vou descansar. Talvez você tenha um pensamento, eu vou descansar, eu tô cansada. Não, você não pode descansar. Você não pode descansar de jeito nenhum. Então, quando Marta se viu presa nesse papel de quem dá conta de tudo, né? Maria escolheu esse caminho diferente, que a culpa neurótica e a exigência da Marta impediram ela de desfrutar dessa presença de Cristo. Então, você não consegue nem desfrutar de um descanso. Você, muitas vezes, você não consegue desfrutar nem do descanso, porque se você senta para descansar 15 minutos, gente, que são 15 minutos? Não é muito tempo, mas na sua cabeça você fala, em 15 minutos, eu poderia estar lavando a louça, eu poderia estar fazendo aquilo, eu poderia estar fazendo aquilo. Não, eu tenho que fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, porque se eu não fizer, não dou conta. Hello? Onde você vai parar com isso? Daqui a pouco você está sendo internada no hospital psiquiátrico. Não podemos. Descanse 15 minutos. Almoçou? Gente, vocês já ouviram falar que antigamente, né, eu lembro do meu avô. O meu avô, ele era construtor. Então, ele vinha para almoçar, eu era criança, às vezes eu gostava de almoçar na minha avó. E ele almoçava, o que ele fazia? Ele chegava, o almoço já estava pronto. Ele almoçava e, sabe o que ele fazia? Ele ia tirar um cochilo. De 15, 20, 30 minutos. Sabe por quê? É daí que surgiu aquela ideia. Vocês já ouviram aquela frase? Não sou tão novinha assim, não. Já viu aquela frase? Vamos fazer o quilo do almoço? O que é fazer o quilo? É descansar, é dar repouso para o seu estômago começar a fazer a digestão. Mas a gente faz isso? Não. Muitas vezes nós temos aí, vamos falar aí, 1h30, 2 horas de almoço. Tem gente que nem vai em casa almoçar. Se você almoça no seu serviço, que bom, porque você tem o tempo para você almoçar e daria tempo de você tirar uns 15 minutos de cochilo. Só que esse cochilo não é com o celular na mão, não é resolvendo problema, é descansar. E a gente não faz isso. Por quê? Porque existe uma culpa, existe uma autoexigência, existe uma culpa neurótica de que eu tenho que fazer alguma coisa. Então, será que você tem sido Marta? Será que você tem se identificado com isso? Cuida de todo mundo, mas sente que ninguém ouve, né, o que você sente? Aí, em contrapartida, eu quero falar uma outra coisa para vocês. Enquanto Marta se esgota de fazer, né, essa mulher que eu descrevi para você, que se esgota na fuga, né, vem o quê? O vício do celular. Eu pensando sobre isso, preparando esse momento, e me veio isso. Muitas mulheres estão sobrecarregadas por tantos afazeres, mas também tem mulheres que estão sobrecarregadas e paralisadas. A ansiedade paralisa você a um ponto que você não consegue avançar. E parece preguiça. E isso também é uma sobrecarga, porque você fica, quando eu falo de culpa neurótica, você fica se culpando porque descansou, porque não fez tal coisa. Porque aí você fica o quê? Rolando o feed do celular, né? Pega aqui e fica lá, vai passando. O que você tá vendo ali? Absolutamente nada. Mas você sabe o quanto de informação que você tá emitindo pro seu cérebro? Pensando na neurociência, o nosso cérebro, ele capta todas essas informações. E no final, se você vê uma notícia, você nem lembra mais da notícia. Por quê? Porque não tem a atenção concentrada naquilo. Então a gente vai fazendo coisas que a nossa atenção fica dividida. Então existe a atenção dividida e a atenção concentrada. Então o celular, ele acaba sendo uma sobrecarga. Por quê? Porque a gente fica ali passando horas e
o que acontece? As coisas ficam sem fazer. E aí vem a outra sobrecarga, que é o peso. Então, o que é isso? É uma anestesia emocional. Então, muitas mulheres recorrem ao celular. Por quê? Por não sentirem a própria alma. Olha que forte que é isso. Olha que forte. Muitas pessoas ficam no celular por não sentirem a própria alma. É o que a psicanálise chama de comportamento evitativo. Evitação. Você vai para o celular para evitar pensar naquilo que você não fez. Você vai para uma distração. Eu não vou usar só o celular, tá? Eu vou usar a distração. Você vai para uma distração, porque cada uma tem distração. Tem gente que joga, vai pro joguinho. Então eu vou usar o termo distrações. As pessoas, nós mulheres, às vezes vamos para as distrações. Por quê? Porque a gente não quer entrar em contato com isso. Então, o que é esse comportamento evitativo? Ele não é só fuga, ele é um mecanismo de defesa que a nossa mente utiliza para lidar com aquilo que parece insuportável. Sabe um problema que você tem que resolver e que parece que não vai ter solução? Para onde você vai? Para as distrações. Esse é o caminho que muitas mulheres ocupam e que isso também traz uma sobrecarga emocional. Isso traz uma sobrecarga muito grande. Então, o que é esse mecanismo de defesa? A evitação serve para proteger nós, né, de entrar em contato com esses conteúdos internos que não foram elaborados. Todo mundo, gente, presta atenção nisso. Todo ser humano tem conteúdos internos não elaborados. Por isso que a gente precisa da psicoterapia, para a gente poder entender quais são esses conteúdos internos que não foram elaborados, para que a gente possa despertar. E só através desse despertamento, dessa consciência, que eu consigo trabalhar com isso. Então, muitas vezes eu não quero lidar com um problema, o que eu faço? Eu vou para fuga. Eu vou, fuga. Dentro desses conteúdos internos, eu tenho desejos reprimidos, traumas, memórias que ficaram, que eu talvez ouvi lá na minha infância e que isso me atrapalha hoje. Por isso que eu falo da importância da gente fazer terapia, né? Mas não só, aguenta lá. E o que gera isso? Uma ansiedade esmagadora. Isso esmaga a gente por dentro. Porque eu preciso resolver, tem gente que sabe o que precisa resolver, mas foge. Por quê? Porque eu não quero entrar em contato com isso. Hoje eu digo que a pessoa que decide fazer uma terapia ou olhar para si mesma, não é nem só fazer terapia, é olhar para si mesma, ela precisa ser muito corajosa. Sabe por quê? Porque dói. Dói a gente olhar pra gente e dizer, poxa, eu sou assim? Nossa, eu tenho essa dor. Não, gente, não fuja da sua dor. Não fuja da sua dor. Por isso que eu chamo isso de anestesia emocional. Por quê? Porque em vez de você enfrentar o seu conflito, você foge. Ao invés de enfrentar o seu próprio eu, você foge. Para você não ter que escutar as próprias dores. E aí, entra no quê? Entra numa fé, eu quero fazer um comparativo aqui, de uma fé saudável e uma culpa rígida. Anota a frase. Vocês anotaram a primeira frase? Agora tem a segunda frase. Anote a segunda frase. São frases chaves aí para você identificar. Anota aí. Essa segunda frase é isso aí, não fuja da sua dor. Segunda frase, toma nota, pega um papel, uma caneta aí, marca aí. A culpa rígida te pune pelo que você não é. A culpa rígida te pune pelo aquilo que você não é. E a fé saudável te acolhe exatamente como você está. Então a gente fica nessa dualidade de me culpar por aquilo que eu não sou e achar talvez, que a fé não pode me ajudar. Ela pode te ajudar? Sim, porque a fé vai te acolher exatamente como você tá. Jesus fala assim, vende a mim, você que está cansado, sobrecarregado, do jeitinho que você tá. Ah, mas eu não sirvo para servir porque eu tenho falhas. Pelo amor de Deus. A síndrome do coração partido, da doença, pastor? Não tô entendendo. Fala aí. Então... Ah, tá. Isso,
É isso aí. Então, olha que ele colocou aqui, ó. A síndrome do coração partido é uma cardiomiopatia. Olha que nome difícil. Manifesta-se com sintomas semelhantes a de um infarto, surgindo após estresse emocional físico intensa, né? Então, os principais sintomas incluem dor. Só que isso é uma dor real? Não, gente, é uma dor emocional. Então, quando você tem essa culpa rígida, pode se transformar numa dor. Parece que você está infartando, mas isso é real do seu coração? Sua veia está entupida? Não, mas o sintoma é o mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu vou repetir a frase, porque às vezes você não pegou aí. A culpa rígida te pune pelo que você não é, e a fé saudável te acolhe exatamente como você está, tá? Vamos pensar sobre isso. Sabe por que eu tô falando sobre isso? Porque muitas vezes você pode achar, você é cristã, e você pode achar que é falta de Deus. Nossa, gente, eu tô tão longe de Deus. Nossa, não, mas ó, eu tô muito distante, tá faltando Deus na minha vida, né? Que eu não estou me esforçando o suficiente, não tô fazendo devocional, não tô fazendo isso, não tô fazendo aquilo. E eu quero mostrar que isso não é espiritual. Isso é uma armadilha da sua mente. Existem coisas que são espirituais, mas tem coisas que é armadilha da nossa mente. Então, por isso que eu falo que uma psicóloga cristã, ela tem esse diferencial, ela consegue identificar o que é da mente e o que é espiritual. Tem coisas que são espirituais, mas tem coisa que não. Então, o ciclo da culpa e da paralisia, como é que é isso, né? Nós temos um ideal de perfeição. Então, o ideal de perfeição, ele evita realizar tarefas ou tomar decisões, porque dentro de você, se não for perfeito, já era. Você é tão rígida internamente, né, que qualquer possibilidade de falha gera uma culpa neurótica insuportável. Então, se você pensar que você vai falhar, eu não vou fazer isso porque eu vou falhar. Não, eu não vou nem falar nada, porque se eu falhar, o que acontece? Gente, falhar, sabe o que acontece? Nós somos humanos. Nós somos humanos e nós sempre seremos humanos. Sempre seremos humanos. Essa rigidez, ela funciona como uma barreira psíquica que impede você de aceitar a sua humanidade. Você nunca vai fazer nada perfeito na sua vida, porque não existe a perfeição. Se você acha que existe a perfeição, não existe. Então você fica paralisado entre essa coisa, não vou fazer porque o que vão pensar? Gente, as pessoas podem pensar o que quiser. O que você pode dizer? Já pensou se eu pensasse? O que vocês vão pensar com aquilo que eu estou falando? Eu não vou fazer nada, eu não vou conseguir ajudar ninguém. Dentro da minha imperfeição, e graças a Deus por isso, porque eu sou uma pessoa humana. Eu vou falhar, né? Por isso que eu falo, inclusive, esse é um assunto que também eu queria trazer sobre aqui. Porque tem tanta gente, tanto cristão afastado de igreja, decepcionado com as igrejas. Por quê? Porque você olha para o ser humano. Você vai olhar para as pessoas que são falhas. Quem que é que está lá em cima? Um homem falho, uma mulher falha. Mas se você ficar ouvindo, se você ficar prestando atenção, nossa, ele falou isso, coitado, ele não sabe nada do que ele tá falando. Ele errou, olha só como ele se comportou, nossa, você viu aquele erro que ele fez? É lógico, gente, é lógico que existem erros que não dá pra tolerar. Mas, gente, se você olhar pra ele, se você olhar pra mim, nossa, né, a pastora aí, sei o quê, psicóloga, vai saber o que ela faz, exatamente, vai saber o que eu faço. Mas da minha vida, só Deus que cabe, só Deus que sabe. Então, quando você olha pra gente, você nunca pode olhar pra uma pessoa que está à frente de alguma coisa e querer exigir perfeição dessa pessoa. São humanos que dirigem instituições e são humanos que erram. Então, você nunca vai encontrar uma instituição perfeita. Certo? Então, tudo isso, você vai olhar para isso e vai dizer, poxa, né? Se você for muito rígido com isso, você não vai conseguir. Nós temos falhas e desejos reais. Aí eu quero falar aqui para vocês sobre o ciclo da culpa. A pessoa se sente mentalmente sobrecarregada pelo excesso de informação, que são as telas, é o que eu estava falando agora há pouco. Né? E aí acaba não cuidando das tarefas reais. E o que isso ocasiona? Mais preocupações, mais rigidez. Aí gera uma culpa neurótica. O que é algo neurótico, gente?
Neurótico é um pensamento que vem na tua cabeça que fica obsessivo. O que é um pensamento obsessivo? Você errou, você devia ter feito, você devia ter feito, você devia ter feito. Isso é uma culpa neurótica. Esse você devia, isso atrapalha a nossa vida. Atrapalha a nossa vida por demais. Então fica nos esmagando dia após dia. Qual que é o sintoma disso? Fadiga crônica. Ai, sabe aquela sensação? Ai, eu não tô achando ar, aquela fadiga que não vem, aquele desânimo, ai, eu não tenho vontade de fazer nada, eu não tenho vontade de fazer as coisas, e procrastinação. Você vê lá, roupa pra passar, você fala, mas eu não quero passar agora. Aí você fala, você vê a louça pra lavar, você fala, ai, mas se eu... Depois da louça eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir no banco, eu tenho que cuidar da filha, eu tenho que mandar a criança pra escola, eu tenho que trocar a criança, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer aquilo. Gente, isso vai criando isso, essa questão, né? O que entra no nosso organismo? No modo de segurança. Segurança interna, mas é uma falsa segurança. E aí eu quero só entender aqui, fazer um comparativo de uma fé saudável que eu falei lá no início, com a culpa rígida. O que a fé saudável traz pra gente? Uma fé saudável reconhece que a gente é pó. Reconhecer que nós somos pó, ela traz a humanidade sobre nós. Então traz essa humanidade, porque eu sou pó, eu vou errar mesmo, né? E ela não surpreende com a sua fraqueza. A fé, Deus nunca vai falar assim, nossa, você tá fraca, hein? Vamos! Não, gente. Jesus não fez isso com Marta. Ele só identificou emocionalmente o problema dela. Ó, você tá muito ansiosa e afadigada. Vai com calma. Menos, diminui aí, ó. Respira. Faz isso agora. Para nesse momento e faz assim, ó. Olha a paz. Olha a tranquilidade que isso traz. Você sabia que só o simples fato de respirar, você entra em contato desse corpo seu, cabeça e corpo, né? Mente, corpo, ela entra em sintonia. Por isso que quando você fala, tá num processo de ansiedade, a gente pede, né? Os psicólogos falam, qual que é a estratégia? Respira. Não, não é assim. Porque você precisa sentir o seu corpo. Tem gente que fala, isso pra mim não funciona. Claro que não funciona. Você não para, você não fecha os olhos, você fica respirando. Isso não vai funcionar. Gente, faz de novo. É com essa tranquilidade que você precisa levar. Apareceu um problema? Respira. Deixa a sua mente entender que você tem um corpo. Deixa o seu corpo entender que você tem uma mente que deveria de governar a sua vida. Então tenha essa tranquilidade sobre isso. Então a fé saudável é isso, eu entender que eu sou pó e eu vou errar mesmo. Enquanto a culpa vai apontar o dedo, a fé vai estender a mão. Olha isso. Enquanto a culpa aponta o dedo, a fé estende a mão. Então olha para essa situação. Um exemplo de culpa rígida, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Imagine que você tem um fardo aqui nas suas costas. O que você vai fazer? Você vai se curvar, porque você vai olhar para baixo, porque esse fardo nas suas costas está tão grande que vai fazer com que você olhe para baixo. Mas o que é isso? A fé saudável é o cajado. O que é um cajado? Aquilo que você apoia no chão e ajuda você a caminhar. Olha a diferença. Então tire esse fardo, troque o fardo pelo cajado. Troque o fardo por esse cajado que vai ajudar você. Cajado, gente, é tipo uma muleta, tá? Cajado é tipo uma muleta que você precisa se apoiar para poder suportar certas coisas na vida, certos problemas, você precisa suportar. Então, a voz da culpa, né? O que acontece? Você deveria ter feito mais, e mais, e mais. Agora, e a voz da fé? Você fez o que foi possível hoje. Sabe o que é isso? Amor próprio. Olha isso. Amor próprio é quando você fala, você fez o que tinha que fazer. Talvez você fez lista, eu tinha que fazer tantas coisas eu tinha que fazer pro meu dia de hoje. Chega no final do dia, você fala, ai meu Deus, eu não fiz nem metade do que eu tinha que fazer hoje. Mas aí é nesse momento que você precisa olhar para você e dizer, eu fiz o que foi possível. Isso é amor próprio. Amor próprio começa com você se amando. Sabe o que eu escuto na clínica? Eu não sei me amar. Tem gente que não sabe se amar.
Ah, mas é porque eu não recebi amor? Pode ser. Mas também é porque eu sou muito rígida comigo mesma. Então eu preciso entender que eu preciso de tranquilidade. Equilíbrio. Equilíbrio é tudo. Sabe um exemplo bíblico que eu quero dar para vocês agora? Olha só. Um exemplo de uma mulher que ela paralisou. A mulher de Ló. Estavam saindo daquela cidade, Deus ia salvar eles, porque Deus ia enviar fogo de enxofre na cidade de Sodoma e Gomorra, e o anjo pegou na mão deles e falou, vamos sair daqui, vamos correr. Olha só, o anjo pegou na mão. A fé estende a mão para você. Então ele pegou na mão e falou, vamos. Chegou até um certo ponto, falou, ó, daqui vocês continuam, mas não olhem para trás. Mas essa mulher decidiu olhar para trás, para aquilo que ela estava vivendo, para aquilo que ela tinha deixado para trás. Hello, quero dizer para você que o seu passado já foi. O que aconteceu ontem na sua vida já foi. Mas tem pessoas que ficam ruminando. Sabe o que é o processo de ruminar? Pensa na vaca. A vaca, quando ela come o capim, ela não vai para o estômago dela. O capim vai para uma bolsa dentro do pescoço da vaca. E depois ela pega esse capim que tá na bolsa, volta na boca dela, continua mastigando para depois ela engolir. Então esse é um processo de ruminação. E muitas de nós entra nesse processo de ruminar. Vai ruminando, pensamentos. Eu devia ter feito, eu devia fazer, eu devia ter respondido, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia. Isso mata a gente emocionalmente. Se você não fez na hora, é porque o teu inconsciente entendeu que não era para fazer. Mas depois esse processo de ruminação é o quê? Exigência, autocrítica. Então saia desse lugar, entra num lugar de amor próprio. Se a Marta é o excesso de movimento, a mulher de Ló é o exemplo da paralisia pelo olhar fixo no lugar errado. Vou dizer, tem hora que você está mirando para o lugar errado. Tem hora que você está olhando para aquilo que você não tem que olhar. E isso torna uma paralisia. Ai, eu quero. É a vontade de Deus? Não, então para de olhar para aquilo. Isso serve para todos nós. Então, isso serve pra gente olhar. Por que eu fico olhando para essas situações? Por que eu fico olhando o tempo todo? Para onde eu vou olhar? Para onde? Gente, eu só tenho um alvo na vida. Primeiro é Deus, o meu alvo é Jesus. E depois é olhar para mim. Depois eu vou olhando para mim. Depois eu vou olhando para aquilo que precisa. Ela ficou presa no que aconteceu lá atrás. Incapaz de caminhar para o novo. Então, se você é esse tipo de mulher, se identificou nesse momento com esse tipo de pessoa que só fica olhando lá atrás o que foi, o que eu vivi. Ai, porque quando eu tinha não sei quantos anos, aquela sim é a época boa. Não! Época boa é agora. É agora, é o que você está vivendo hoje. Não é lá atrás, não é o que você viveu. É hoje. Hoje é a sua época boa. Acorda. Você precisa acordar. Hoje é a sua época boa. Deus fez caminhos novos. Deus abriu caminhos novos para você. Pare de falar ou de olhar para aquilo que foi. Para de olhar, olhe para o novo, é um novo tempo. Pensa bem, hoje você tem uma consciência emocional melhor, hoje você tem uma consciência melhor, mais madura da sua vida, você pode fazer as coisas diferentes. Então tudo é da janela que você olha, o pastor até falou sobre isso na quinta-feira. Tudo é da janela que você olha. Qual é a janela que você está olhando? A janela do passado? Você vai ficar presa no tempo. Agora, se você olhar para a janela do futuro, você vai caminhar, você vai avançar. Com a ajuda do seu cajado, Deus vai estendendo a mão para você e vai te levando. Né? Olha lá, a Fá falou, parei de olhar para o passado. É isso, Fá. A gente precisa parar de olhar para isso que está acontecendo. Né? Então, sabe o que acontece quando a gente fica só olhando para trás ou para aquilo que não é, a gente não tem que olhar? A gente se torna uma estátua de sal. E sabe o que é isso? Presa nas telas, presa em situações, na comparação de vida. Porque a gente sabe que essas redes sociais aí, as pessoas postam só o que é bom. E muita coisa é fake news, viu, gente? Tem hora que eu já vi casos de pessoas que dentro do meu consultório falando, acabei de brigar com meu marido, mas postei uma foto que a gente tinha tirado há um tempo atrás para falar que a gente estava tudo bem. Gente, que hipocrisia. Vamos sair dessa hipocrisia? Hoje a gente já devia saber. E agora a gente vai ter que ficar mais atento ainda para a gente entender o que é inteligência artificial. Porque a inteligência artificial cria voz,
cria a sua imagem, a inteligência artificial faz o que você não fez. Então, cuidado com isso. Então, olha só, distração, cuidado para as distrações. Então, qual que é o caminho da cura agora para tudo isso? Que a gente está caminhando para o final agora, já vou finalizar. Simbolização. A psicanálise, ela propõe que a liberdade, a nossa liberdade vem da consciência do problema. Através disso, quando eu tenho consciência do que acontece comigo, né, eu tenho a possibilidade de simbolizar isso e aí mudar o meu olhar e viver uma nova vida. A proposta da psicoterapia, da psicanálise é essa. Por que eu tenho que olhar para esse passado só no processo de terapia? Para ressignificar, simbolizar aquilo que eu não simbolizei lá atrás. E eu preciso? Sim. Porque hoje eu me comporto com aquilo que está no meu inconsciente. Então veja só, nós temos um inconsciente que, imagina um HD de computador cheio de informações. Todas as informações da sua vida inteira. E a partir do momento que essas informações estão lá, elas tentam vir para a nossa vida em forma de comportamento. Então, ora eu tento reprimir. Quem faz o processo de reprimir? O superego, que eu falei lá no início. Aquela coisa rígida. Eu quero, mas não posso. Eu quero, mas não posso. E aí, existem os mecanismos de defesa, que eu preciso saber qual que é que está comigo. E aí, depois disso, olhar para isso, ressignificar esse olhar para seguir em frente. Por isso, agora, gente, só para você que estava anotando as frases até agora, anota a frase final. Essa frase final, anota aí. Cuidar de si não é interromper o seu chamado. É garantir que você tenha alma para vivê-lo. O que é alma? Sentimentos, tá? É garantir que você tenha sentimentos para viver isso novo. Cuidar de si não é interromper o seu chamado. É garantir que você tenha alma para vivê-lo. Baseado em tudo isso, por que eu decidi fazer essa live? Você sabe quando eu fiz uma live, gente? Sei lá, uns 4, 5 anos atrás, que eu fiz uma única live na vida e depois eu nunca mais fiz. Mas Deus tinha queimado no meu coração para eu voltar a fazer essas coisas. E eu vou fazer mais. Para ajudar pessoas. Então, assim, o que Deus colocou no meu coração? O que eu fiz? Elaborei um e-book. Sim, Ângela, eu acredito que sim. Eu vou finalizar aqui, eu acredito que eu vou conseguir gravar. Baseado em tudo isso, o que eu criei? Sobre essa sobrecarga, sobre esse processo. O que eu fiz, o que eu criei junto? Um e-book para que você tenha consciência de que momento da sua vida você está. Esse e-book, ele é um guia prático, onde eu explico algumas coisas e tem tarefas. Essas tarefas você precisa fazer. Tem alguns momentos que você precisa parar para refletir, que é sobre o que eu falei. Para quê? Para trazer a consciência. Trazer a consciência do que está acontecendo com você. E tem um guia prático, tem um momento de um exercício que você vai fazer por 7 dias. Cada dia você vai fazer um exercício. E esse exercício, no final, vai te trazer uma nova visão de si mesma. Então, ele é tipo um guia de autoajuda, tá? E aí, gente, eu tô muito feliz, porque isso pode ser muito libertador para sua vida. Esse é o primeiro passo, né, daquilo que vai acontecer com você. Então, se você quiser esse tipo de ajuda, se você sentiu que está assim, o que eu quero dizer para vocês? Eu elaborei, após essa live, o e-book é o que, gente? Ele é tipo um livro digital, mas ele é um livro curto. O e-book, ele é curto, ele tem aí acho que 16 páginas. Ele é curto e ele é muito prático, por isso que ele é um guia prático, tá? E ele tá na plataforma QIFI. Nessa plataforma, você vai entrar, você vai adquirir esse e-book, é um valor simbólico. Por que eu coloquei um valor simbólico? Porque tudo que é de graça, as pessoas não dão valor. Então, é um valor simbólico para todo mundo ter acesso. Todas as pessoas, eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Esse é um e-book que vai te ajudar a dar sabe aquele pontapé inicial? Para que você descubra. Então, sejam todos. Então, ele tem um preço muito acessível, que você vai acessar, você vai adquirir o e-book. E aí, mas eu não tenho cadastro nessa plataforma QIFI. Como é que eu faço? Eu não sei fazer isso, pelo amor de Deus.
Calma, gente. É só você fazer um cadastro com o seu e-mail, colocar uma senha, você vai entrar lá e vai fazer o download do seu e-book. E aí você vai começar a ler, você vai começar a se identificar com ele, faça as atividades. Eu quero dizer que tudo nessa vida vai dar um pouco de trabalho. Existe mágica? Não. Existe consciência. Então, o que tá pedindo para você fazer lá? Tá pedindo para fazer isso. Então, eu vou fazer. O que você custa para fazer? Não custa nada, custa um tempinho que você precisa separar para isso. Então, assim que eu finalizar essa live, eu vou colocar nos meus stories o link para você adquirir esse e-book. Então, é importante que você entenda sobre isso. Que isso vai te ajudar. Qual que é o valor? Gente, o valor é R$24,90. Vê se todo mundo não pode adquirir isso. Isso é uma coisa que todo mundo pode fazer. Então lá vai ter algumas explicações mais ou menos parecidas. Algumas coisas que tá aqui. Então, fazer esses 7 dias vai ser libertador. E além do e-book, eu criei um grupo para acompanhar vocês. Porque esse e-book é só o pontapé inicial, como eu falei. Depois vai vir uma jornada que Deus colocou no meu coração que chama Desperta. Mulher, desperta. Nessa jornada, você vai fazer comigo. Eu vou acompanhar vocês por 4 semanas. Nós vamos nos encontrar em videochamada fechada. Quem quiser participar desse grupo, entra lá no link. Eu vou colocar o link nos meus stories. Você entra lá. Entra no grupo, lá eu posso te enviar o link também, se for mais fácil, do e-book. Então, quando que vai ser? Nossa próxima live vai ser no próximo sábado. Vocês acham que sábado é um dia legal? Ou preferem um dia à noite? Depois vocês falam aqui comigo. Eu pensei no sábado, que às vezes algumas não trabalham, né? A gente tá em casa no sábado de manhã. E pra gente começar a entender sobre isso. Então, o próximo sábado eu vou fazer outra live. Para quê? Pra gente ir criando isso. Então, este grupo da Jornada Desperta é para você se despertar, é para você sair desse caminho da sobrecarga e partir para cura, caminhar para cura, para simbolizar isso, nomear os seus sentimentos. Se você aprender a nomear os seus sentimentos e caminhar para essa cura, olha lá, sábado perfeito. Ó, beleza. Então, sábado que vem às 9 horas. Sábado à tarde? Tá, no grupo a gente vai decidir isso então. Vamos pensar sobre a questão do sábado à tarde. Vamos pensar sobre isso, tá? E é isso, gente. Então, eu quero finalizar. Eu tô muito feliz porque eu sei que isso vai alcançar pessoas. Se vocês conhecem alguma mulher que está sobrecarregada, enviem esse link para ela, tanto dessa live quanto do e-book. Me ajudem, gente, a encontrar essas pessoas. A plataforma, eu sei que a rede social ela é boa se a gente souber usar, ela é ruim se a gente não sabe usar. Então vamos usar para o bem, vamos usar para ajudar outras mulheres que estão sobrecarregadas, que precisam tomar consciência disso e trazer luz para essa questão. Vamos fazer isso? Vocês me ajudam? Muito obrigado por tudo, viu? E vamos finalizar? Antes de finalizar, eu quero fazer uma oração aqui com você, para você entender sobre isso, tá? Então lembre-se, eu vou postar o link do e-book. Se você precisar de ajuda, você me chama. E eu vou postar depois o link do grupo da Jornada Desperta. E eu tenho certeza que isso vai ser uma bênção na sua vida. Amém? Deus abençoe. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer cada mulher que entrou, cada mulher que está aqui. Obrigado por cada consciência. Obrigado por trazer pra gente esse tema que ele é muito pontual nos dias de hoje, para que eu possa ajudar essas mulheres a despertar desse ciclo que elas estão de sobrecarga, de não se olhar, de não dar conta das coisas. Eu peço que o Espírito Santo esteja ao redor delas, dando sabedoria, direção, discernimento, e que tudo aconteça conforme a sua vontade, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, meninas. Meu café até esfriou. Meu café esfriou, mas não tem problema não. Eu espero aí que vocês tenham gostado, né, sobre esse assunto. Muito obrigado por ter ficado comigo até esse momento. E nós vamos decidir o próximo sábado qual vai ser o melhor horário para a live. Tá bom? Depois eu vou fazer uma enquete aí, vocês participam da enquete pra gente ver o que é melhor pra maioria. Combinado? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e desperta! Desperta, mulher! Deus abençoe!